Olá, 29 de janeiro de 2026, quinta-feira, 18 horas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao videocast Educação Mais News, especial de férias 2026. E o especial de férias aborda o quinto e último relatório, elaborado de 2 em 2 anos pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, para o monitoramento do Plano Nacional de Educação, esse com vigência de 10 anos. A apresentação será em 2 partes, sendo a primeira agora, em janeiro de 2026, e a segunda em fevereiro, também de 2026. O videocast Educação Mais News, notícias e comentários sobre educação, é uma fonte para engajamento, inspiração e motivação, proporcionando em cada encontro possibilidades para fortalecer a educação na busca constante da educação de qualidade. Lembrando que o videocast ficará disponível nas nossas plataformas digitais. Para saber mais, basta acessar o website do projeto disponível na descrição do videocast, tá certo? E o link para o relatório do quinto ciclo do PNE encontra-se na descrição desse videocast. E antes de começarmos, eu peço para você que está aí nos assistindo ou ouvindo agora e que entende que a educação é o investimento, curta, comente, compartilhe com os amigos e parentes, inscreva-se no canal e ative o sininho para novos encontros. Dê aquela força que só você tem para que nosso videocast possa atingir o maior número de pessoas e assim conquistarmos um engajamento real para a educação, beleza? Desejamos uma excelente live para todos e todas que estão chegando por aqui e vamos então ao especial de férias, primeira parte. Curte aí. Relatório do quinto ciclo, ele saiu no início do ano de 2024, foi fevereiro, março aí que saiu este relatório, e ele tem uma manifestação, um monitoramento, né, até o ano de 2023. Então, sobre a primeira meta, vamos direto para as metas, né, nós já sabemos que o plano tem as 20 metas e metas bem audaciosas, né, para uma boa progressão da educação. A primeira meta era a universalização da educação infantil de 4 a 5 anos, né? Nós sabemos que é uma etapa obrigatória, 4 e 5 anos, e 50, até 2016 a universalização. O que é a universalização? 100% das crianças na idade de 4 e 5 anos estarem na escola na etapa educação infantil. E tínhamos também a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos na etapa creche, que é a etapa de 0 a 3. Né? Na meta 1, nós não tivemos o cumprimento, o atingimento da meta, não conseguimos atingir a meta, e ali no período da pandemia nós tivemos um decréscimo, né, desta oferta ou talvez da procura. Tivemos uma desigualdade maior, mais elevada, entre a área rural e urbana. Na área rural nós temos uma oferta menor, né, uma cobertura menor do que na urbana, chegando na urbana a 40,3%, a meta a ser atingida era 50%, e na área rural 20,7%. Então, é uma diferença substancial, né? Aí nós temos também uma diferença muito grande quando
o INEP olha a renda per capita. Os 20% mais pobres alcançaram 28,2% de cobertura da oferta em 2022. Os 20% mais ricos chegaram a 53,6% de cobertura, e aí sim ultrapassaram a meta, né? Então nós ainda temos aquele problema de quem pode mais, né? Infelizmente nós ainda temos este problema. E nós temos também o estado de São Paulo, que conseguiu alcançar, apenas o estado de São Paulo conseguiu alcançar em 2022 a meta de 0 a 3 anos e ficou em 51,6%. Os demais estados não conseguiram, e aí nós temos uma variação por região, por estados, né? Mas aqui nós estamos, e o relatório ele se refere o nível nacional, e, claro, depois se desdobra lá, e é bom também que esse documento vai ficar à disposição, né, Anderson, para quem quiser. É um documento muito denso, com mais de 600 páginas, não se lê ele em poucas horas, né, ao contrário, são muitos dias para ler e conseguir entender também, né. Depois nós temos a meta 2. A meta 2, ela se refere ao ensino fundamental, ali na faixa etária dos 6 aos 14 anos, e que também não foi plenamente alcançada, né, num período de 2012 a 2023, nós tivemos a pandemia ali, que sempre vai ficar uma lacuna, sempre vai ter um retrocesso em relação à pandemia, nós não podemos negar isso, e eu lá no início da pandemia, eu dizia que levaríamos uma década para conseguir restabelecer tudo que perdemos nesses 2 anos, que foram mais fortes da pandemia, né, eu sei que ela ainda existem muitos casos de Covid, mas 2 anos eles representam, assim, um retrocesso muito grande, e 2 anos o impacto que atingiu a sociedade, as escolas, a educação, foi muito grande. Então, conseguimos atingir, em 2023, 95,7% desta faixa etária do ensino fundamental, né, na escola. Foi um recuo de 10 anos no indicador. Eu já dizia isso lá em 2020, que nós teríamos uma década de recuo. E a meta, né, o percentual estimado de 95,5%. A conclusão do ensino fundamental na idade recomendada, que é até os 14, assim, no máximo 15 anos, porque nós temos a idade de corte de 31 de março, né? Quem completa 6 anos até 31 de março vai para o primeiro ano do fundamental. Quem completa 6 anos no 1º de abril, né, já continua na educação infantil. Então, consequentemente, vai ingressar no ensino fundamental com quase 7 anos. Então, nós temos essa variação de 14 a 15 anos para completar o ensino fundamental, sem defasagem em idade série, né, e daí nós temos a conclusão do ensino fundamental na idade, né, entre 14 e 15 anos. O Sudeste lidera com 90,4%, o Norte tem o menor resultado, nós temos sempre esta variação entre estados, e já vimos aqui também, a partir do IDEB, de outras notícias que trouxemos, que as regiões Norte e Nordeste, elas têm uma dificuldade um pouco maior, né, no atingimento de metas e na progressão da educação. 87,5% no Centro-Oeste, que também é um bom número, 83,2% no Sul e 80,3% no Nordeste,
que apresentou um crescimento notável de 24,7% desde 2012, o maior entre todas as regiões, e aqui eu faço um parêntese sobre o Nordeste, né, que teve este crescimento de 24,7 pontos percentuais de 2012 para 2023, eu faço um parêntese ali no que puxa para cima, né? Nós temos alguns municípios no Nordeste, no Ceará, principalmente, que puxam muito, que elevam muito esses números. Isso não significa que seja todo o Nordeste, né? Mas significa que os estados do Nordeste poderiam se espelhar e aproveitar aquilo de bom e adaptar para a sua realidade, aquilo de bom que está sendo feito no Ceará, adaptar para a realidade dos outros estados e aproveitar, né? A meta 3, aí já é a meta do ensino médio, né? E o ensino médio, nós tivemos mudanças substanciais no ensino médio, no ano de 2021-22, né? O novo ensino médio. Aí agora, em 2024, nós tivemos outra mudança, chamada a reforma do ensino médio, né? Que até tratamos já sobre isso. Então, nós temos uma grande dificuldade com o ensino médio. A meta para o ensino médio era assegurar que até 2016 o acesso fosse universalizado. A universalização do acesso, ela ainda não foi alcançada, porque nós temos 94%, segundo esse relatório, né? Nós temos 94%, e universalizar é 100%, né? Então, estamos ainda 6 pontos percentuais abaixo da meta. Houve um aumento entre 2012 e 2023, que tratam os últimos dados, né, de 5,2% no acesso à escola para o ensino médio. Mas ainda temos esses 5,2% aí, talvez mais, né, porque nós já estamos em 2024 e houve mais uma reforma para trazer para dentro da escola, e quando nós olhamos assim para 5,2%, parece que não é muito, né? Mas se nós formos olhar os números, e aí os números são do Anderson, né? Os números absolutos, eles que ficam fora do... O que significa 5,2% desta população dos 15 aos 17 anos fora da escola? Quantos estudantes são? São muitos. A desigualdade no ensino médio, conforme a renda domiciliar, que já falamos lá na educação infantil também, ela é bem marcante. Existe uma diferença de 23,7 pontos percentuais entre os 25% mais ricos e os 25% mais pobres. Ela cai um pouquinho em relação à educação infantil, mas é muito grande, e aí nós conseguimos ver o quanto as oportunidades para aqueles que possuem menos são necessárias para que se mude esse cenário no país, né? Para que nós possamos construir uma sociedade melhor e que as pessoas que hoje têm muito pouco consigam ter mais, elas têm que ter acesso à educação. E esse acesso ainda está bem aquém, bem abaixo do acesso daqueles 25% mais ricos. A meta 4, ela trata da universalização do acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, o AEE. Então, a meta 4, ela trata da educação especial, nós já tratamos da educação especial aqui também, né? A educação especial compreende os estudantes de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí, nos transtornos globais, entra o transtorno do espectro autista, enfim, todos os transtornos do desenvolvimento.
As altas habilidades e superdotação, pouco faladas também, entram aí na educação especial, porque também são estudantes que merecem e que têm direito garantido de um atendimento educacional especializado. Então, nós temos um total de 897.116 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com deficiência que frequentavam a escola ou a creche em 2010, muito distante da universalização do acesso à escola básica. Embora nós tivemos um crescimento de 9,7 pontos percentuais no total de matrículas deste público, nas classes comuns, nós estamos dizendo naquela escola em que todos são matriculados, né? Chegou a 95% a oferta do atendimento educacional, mas não universalizamos, porque universalizar é 100%. Então, e cresceu 4,8 pontos percentuais. Isso nos remete também, Anderson, a todo um trabalho que nós temos que fazer com toda a sociedade, né? Esse não é um trabalho só para a área da educação, este é um trabalho com toda a sociedade, a aceitação daquele que não é diferente, porque todos nós somos diferentes, né? Mas que tem características próprias que diferem daquelas características que muita gente acha que é normal. Todos nós somos normais, né? Eu não gosto nem de usar o termo escola comum, porque as escolas, elas são comuns. As que não são comuns são especiais. E que nós já diminuímos bastante, e eu vou dar um exemplo de escolas especiais, que é para aquele público que realmente não tem condição de frequentar essa outra escola, é a APAE, que faz um atendimento de excelência, com profissionais muito bem preparados e formados para atender esse público e dar um atendimento realmente especializado. Aí nós temos a meta, então nós já vimos aqui 4 metas e nenhuma ainda foi atingida em uma década, né? Agora já vamos para mais de uma década, porque foi prorrogado. A meta 5 é a alfabetização de todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Aí nós temos aqui a parte do SAEB, né, que é a avaliação externa, em relação à língua portuguesa e também em relação à matemática. Nós tivemos a prova do SAEB em 2021, que aponta que 43% dos estudantes estavam alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. Em 2019, o percentual era de 60,3%. Então, nós temos nesse interim, nesse período, nós tivemos a pandemia, que nos causou um impacto prejudicial na educação muito grande, e vamos convir que alfabetizar uma criança de 6, 7 anos de maneira virtual é realmente muito difícil, uma meta que não conseguimos atingir também. Na meta 6, a meta 6, ela trata da ampliação da oferta da educação em tempo integral. Prevê um aumento, né, de 25% dos alunos do ensino da educação básica em 50% das escolas públicas. Será que atingimos? Em 2023, os resultados foram 20,6% e 30,5%, respectivamente, em relação a essas metas ali, né, que eram 25% dos alunos, nós temos 20,6%, e 50% das escolas, nós temos 30,5%.
Então, as metas estão longe de serem atingidas no ano de 2024, e precisamos aí trabalhar bastante para atingir essas metas. Eu quero também aqui fazer um comentário que está se investindo muito na educação em tempo integral para o ensino médio. E deixamos a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, historicamente, jovens com 15 anos ou mais que não querem estudar em tempo integral. Eles querem estudar um período e fazer um estágio, um jovem aprendiz, no outro período, até para poder ajudar as suas famílias, né? Isso falando da escola pública. Então, nós temos bastante dificuldade para o cumprimento dessa meta e nós temos também dificuldade na estrutura física das nossas escolas. A estrutura da maioria das nossas escolas não comporta, não contempla uma educação em tempo integral. Nós temos dificuldade com professores para atender, porque educação em tempo integral, ela deve ser educação em tempo integral. E não estar lá na escola para fazer qualquer coisa. Porque aí pode estar em qualquer lugar, né? Nós temos que ter profissionais capacitados, bem formados, e nós temos que ter uma matriz curricular, nós temos que ter um planejamento, o que é que vai ser feito neste turno integral. Não podemos deixar o turno integral para fazer receita de brigadeiro, né? Não dá. Isso aí se faz em casa. Ou assistindo qualquer vídeo na internet se aprende a fazer. Então, vamos ter seriedade com essa educação integral. Que não adianta só querer atingir uma meta, dizer que atingiu uma meta, mas o que é que está se fazendo lá dentro da escola em relação a essa meta, né? Não é só dizer que atingiu. A meta 7, ela prevê a melhoria da qualidade da educação básica. E aí utiliza, né, o IDEB, que são essas avaliações externas, né, são provas aplicadas nas escolas, e nós também não conseguimos atingir. Havia uma meta de 6 para os anos iniciais do ensino fundamental, nós ficamos com 5,5. Aqui também eu faço um comentário que tem alguns estados que puxam muito a meta, enquanto outros estão lá bem baixo, bem abaixo da meta, né? E isso faz grande diferença por regiões e por estados, né? Nós temos estados que estão muito bem, que estão com 7, com 8, mas nós temos estados que estão com 13, ou 3,8, com 4,2, e isso é muito preocupante, porque nós estamos tratando aqui de um documento nacional, né, que mediu no país todo. Isso para os anos finais do ensino fundamental e 5,2 para o ensino médio. Então, nós estamos um pouquinho distante da meta 7. Então fica aí o convite para vocês continuarem no nosso canal, continuem curtindo, continuem comentando, continuem compartilhando, vejam nossos shorts, vejam nossos vídeos. Mais um encontro com notícias importantes para o contexto da educação, com muitas ideias e sugestões, sempre com o objetivo de melhorar ainda mais nossa educação, através dos comentários. Então é isso, pessoal. Valeu demais a companhia, muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui com a gente ao longo dessa segunda temporada. Especialmente a Carla, que me aguentou aqui também, e também os que acabaram de assistir ou ouvir pelas nossas plataformas digitais. E fica aqui, desde já, o convite, né, Carla, para o videocast Educação Mais News, encontro 21, o primeiro encontro da terceira temporada, programado para o dia 26 de março de 2026, última quinta-feira do mês, às 18 horas. Eu aqui, no meu querido Educação Mais News, e a Carla também aqui, no seu querido Educação Mais News, porque a educação é nossa, ela é muito nossa, Carla, tá certo?
Então, esperamos por você, combinado? Então, Carla, só me resta dizer, né? Fiquem todos e todas excelentemente bem. Abraços, abraços, abraços. Educação é o investimento. Tchau.